Sejam bem-vindos ao nosso ciclo de palestra Diagnosticando com o SNAP. As hemoparasitoses estão entre as principais enfermidades nas clínicas de pequenos animais. A AIDEX, preocupada com isso, convidou um dos maiores especialistas no país em doenças parasitárias, o Dr. Leucio Alves, para compartilhar conosco a sua experiência no assunto, destacando a importância do diagnóstico rápido na anaplasmose e erliquiose, com o SNAP 4DX Plus. Fique agora com o Dr. Leucio Alves, diagnosticando com SNAP. Olá, pessoal. Mais uma vez eu gostaria de agradecer à AIDEX pelo convite e pela confiança de participar desse grande projeto que está fazendo com que a gente se encontre nesse momento de isolamento social. E hoje eu tenho para falar para vocês um pouco de hemoparasitose na clínica de pequenos animais, o que realmente a gente precisa saber para fazer um correto e seguro diagnóstico e, consequentemente, o tratamento. Bom, hemoparasitose na clínica de pequenos animais você já conhece como doença do carrapato. Mas a gente pensa que é uma doença do carrapato, na verdade a gente está falando uma série de patógenos. E todos eles veiculados, ou seja, vetoriados, transmitidos pelo carrapato do cão. Nesse contexto, a gente, apesar de estar falando em tempos modernos hoje, a doença é muito antiga, todos esses patógenos são antigos. Então, desde 1895, que alguns desses patógenos já circulam com a gente, até a última descoberta de 74. Mas vocês poderiam dizer a mim, Leucio, que patógenos são esses? Então, eu posso dizer a vocês, as doenças causadas por hemoparasitas são causadas por protozoários e bactérias. Protozoários como Babesia vogeli, Hepatosum canis e Rangelia vitale no Brasil, assim como bactérias, Ehrlichia canis, Anaplasma platis, Mycoplasma sp e candidatos a Mycoplasma sp. Só que eu demoraria muito tempo para falar de toda essa quantidade de patógenos. E hoje a gente vai falar especificamente de Babesia vogeli e Hepatosum canis, que são protozoários que causam doenças transmitidas por carrapato, assim como Ehrlichia canis e Anaplasma platis, que causam doenças transmitidas por carrapato. Mas vocês poderiam dizer, mas realmente elas acontecem no país? Qual a frequência da infecção? Então a gente vai ver que quando a gente coloca um mapa ou uma distribuição desses patógenos, a gente vê que Babesia, Anaplasma e Ehrlichia, ela se distribui mais ou menos igual. Entretanto, Hepatosum, ela se distribui com a menor proporção e a gente tem que levar em conta que muitas vezes a gente tem uma infecção por Hepatosum associada a outra doença, seja ela Babesia, seja ela Anaplasma, Ehrlichia ou Leishmania ou outra doença. Mas aí você diz, tudo bem, eu entendi então qual a frequência das infecções no Brasil, de hematozoários no Brasil. E quem transmite realmente é o ripséfalo sanguíneo? O ripséfalo sanguíneo é o vetor de todas essas doenças. Por isso que às vezes a gente tem um só agente ou pode ter dois agentes juntos, compartilhando o mesmo cão, que faz com que a doença seja mais severa. Mas aí vem um ponto muito importante para a gente falar para vocês, quando é que acontece a doença? Depois que o carrapato se instala, depois da infestação de carrapato, quando acontece a doença? Então, eu vou dizer para vocês, por exemplo, que Babesia vogeli, aqui, a gente tem, após a infestação de carrapato, 48 horas depois ocorre a transmissão. E essa transmissão ela é perpetuada na população de carrapato através da via transovariana e transestadial. Diferentemente de Ehrlichia canis, que também tem uma alta prevalência, depois de 3 a 6 horas que o carrapato se fixa, a gente tem a transmissão. E a transmissão geralmente é transestadial. E os machos podem realizar a transmissão intrastadial nesses animais. Por outro lado, Anaplasma platis, a gente tem uma alta prevalência, desde 78 que ela foi descoberto, e a gente tem que a transmissão se dá a 1 ou 2 semanas após a fixação do carrapato, e a transmissão é transestadial no cão. Mas vocês poderiam dizer, existem outras formas de transmissão destes hematozoários? Com certeza.
Uma pergunta muito bem feita. Por quê? A gente pode falar de transmissão transfusional, ou seja, todo o sangue que eu precisar fazer transfusão, ele tem que ser testado para hematozoário e outros patógenos, e já está bem claro a transmissão que a gente tem transplacentária, principalmente quando a gente fala de babesiose canina. Mas eu tenho ainda um componente zoonótico. Então, qual a importância desses hematozoários em saúde pública? Então, a Ehrlichia canis, desde 96, já foi detectada em pacientes humanos. A gente tem a Anaplasma platys, desde 2013, detectada em pacientes humanos. E eu não posso deixar de falar para vocês de Anaplasma phagocytophora, que todos conhecem como um patógeno importante para a saúde animal e para a saúde humana. Mas vocês poderiam me dizer, Leucio, quais são os fatores de risco, já que você está falando de Babesia, Anaplasma, Ehrlichia, Patozon, quais os fatores de risco importantes para a infecção por estes hematozoários? Será que a raça é importante? Eu vou dizer para vocês que todas as raças são suscetíveis. Contudo, quando a gente fala de babesiose canina, a gente vê que Pitbull, a pastor alemão e Comodoro são mais suscetíveis, ou na verdade são mais sensíveis à infecção. Por outro lado, quando a gente fala de Ehrlichiose canina, mais uma vez o pastor alemão e husky siberiano são mais sensíveis à infecção. Isso não quer dizer que as outras raças não são sensíveis. Mas existem outros fatores que podem aumentar a suscetibilidade, sim. Então a gente pode dizer que, primeiro, o estilo de vida do cão é muito importante com relação à infecção por hematozoários. Se esse cão é de canil ou não, se ele tem hábitos de caça, onde ele pode ter acesso a várias populações de carrapato, e se ele tem ainda, se ele coabita com outro cão. Todos esses fatores são importantes. Mas existem dois fatores que vocês poderiam me perguntar: idade e sexo. Apesar da maioria dos cães apresentarem, pelo menos na literatura, uma suscetibilidade com o passar da idade, a gente vê que não existe diferença com relação à idade. E muitas vezes os filhotes apresentam uma infecção hiperaguda. Com relação ao sexo, machos e fêmeas são igualmente suscetíveis. Mas aí eu tenho outra pergunta. E como é que se dá a evolução da doença causada por esses hematozoários? Então, primeiro, falando de protozoário, considerar que a Babesia, ela parasita hemácia. Então, ela vai entrar na hemácia, depois dela ser inoculada pelo carrapato, ela entra na hemácia e começa a se multiplicar dentro da hemácia. E aí, depois, ela rompe a hemácia. Para isso, eu tenho que lembrar o seguinte: após a infecção, eu tenho, primeiro, é um parasito completamente diferente do organismo canino. Então, é uma ação antigênica, a formação de imunocomplexos, anticorpos e co-infecção, que, na verdade, segura a imunidade. Por outro lado, eu tenho ação mecânica, ou seja, a Babesia vogeli entra na hemácia, ela faz todo o ciclo dela, aproximadamente 8 horas, e depois disso causa hemólise. E com essa hemólise, eu tenho a liberação de hemoglobina. Isso coincide exatamente com a parasitemia, a quantidade de parasitas circulante. E a gente tem a febre. Mas alguns animais começam a desenvolver anemia pelo quadro hemolítico. E uma quantidade específica de animais pode entrar em choque e causar ou aparecer umas formas atípicas de vida anóxia. Por outro lado, a gente sabe que em babesiose canina, a gente tem que a hemoglobina é liberada tanto no compartimento intravascular como extravascular. E isso vai gerar, muitas vezes, uma hemoglobinúria. Alguns pacientes podem apresentar ainda icterícia. Mas que formas atípicas que eu falei são essas? Então, essas formas atípicas já estão caracterizadas em Babesia de uma forma geral, especificamente para Babesia canis, e a gente tem hepatopatias, insuficiência renal, babesiose cerebral, síndrome de estresse respiratório, hemoconcentração, pancreatite, rabdomiólise e disfunção miocárdica. Por outro lado, quando a gente fala de hepatozum, mudamos completamente o cenário. Por quê? Hepatozum, ele é transmitido através da ingestão do carrapato que contém o hepatozum. Então, após a ingestão de carrapato, ocorre a infecção. Então, as estruturas infectantes saem do carrapato, penetram na parede intestinal e aí a gente tem os fagócitos mononucleares fagocitando essas estruturas infectantes.
que vão, muitas vezes, ao baço, medula óssea e linfonodos, começa a se multiplicar e essa multiplicação é seguida novamente de uma fagocitose por monócitos e neutrófilos. Por outro lado, outras estruturas infectantes conseguem atingir rins, fígado e pulmões, que fazem o processo de multiplicação, após o que eles são novamente fagocitados por monócitos e neutrófilos, que vão dar a parasitemia que a gente detecta a nível de leucócito circulante. E aí a gente tem os sinais inespecíficos que acontecem na hepatozoonose. Quando a gente fala de bactéria, a gente tem que pensar em Ehrlichia e Anaplasma. E quando a gente pensa em Ehrlichia, a gente geralmente associa a patogenia da Ehrlichiose canina à trombocitopenia. Mas a gente tem que considerar que após a infecção, novamente a bactéria é uma estrutura completamente diferente do hospedeiro vertebrado. Então eu tenho uma ação inflamatória, onde essa Ehrlichia vai ser fagocitada pelas células mononucleares, que vão depositar no endotélio vascular, particularmente a microvascularização. E muitas vezes, nesse momento, a gente já tem alguns sinais de epistaxe. Por outro lado, a gente tem que a Ehrlichia começa a se multiplicar dentro das células mononucleares e a gente pode ter, em função do consumo de plaquetas, uma alteração na homeostase que pode dar, em função dessa vasculite que eu falei, e a gente pode ter um quadro de coagulação intravascular disseminada. Por outro lado, existe uma resposta inflamatória celular perivascular, que muitas vezes a gente tem uma supressão na medula óssea que causa anemia. E começa a surgir sinais clínicos clássicos da Ehrlichiose canina. A gente não pode esquecer ainda que a disseminação continua. Eu não entrei com terapia, então a disseminação continua e aí a gente pode ter uma hiperplasia, linforreticular e, consequentemente, uma hepatosplenomegalia. Mas o que chama mais atenção na Ehrlichiose canina é porque acontece tanta trombocitopenia. Então vamos lá. Na fase aguda da doença, eu tenho um consumo de plaquetas exagerado, eu tenho uma resposta imunomediada e eu tenho ainda sequestro de plaquetas no baço. Junto com isso, eu tenho um fator inibidor de migração de plaquetas que causa trombocitopenia, característico da fase aguda. Por outro lado, eu tenho que, quando eu tenho a fase aguda da infecção, eu tenho uma série de proteínas específicas da fase aguda. Mas eu continuo tendo uma destruição autoimune de plaquetas e, consequentemente, surge a fase crônica. E na fase crônica eu tenho outras proteínas específicas da fase crônica e, consequentemente, a trombocitopenia e a hipoplasia megacariocítica. Quando a gente fala de anaplasmose canina, que é outra bactéria, a gente vai ver que essa doença tem algumas similaridades com a Ehrlichiose. A única diferença é que ela é cíclica e a Ehrlichiose não é cíclica. Ou seja, após a infecção, eu tenho eu tenho o parasitismo nas plaquetas. Após o parasitismo das plaquetas, eu começo a disseminar e aí eu tenho uma bacteriemia, uma multiplicação exagerada dessas bactérias nas plaquetas e, de repente, o número de plaquetas cai. Mas, automaticamente, ela desaparece da circulação. E, novamente, vem outra quantidade de trombócitos normais aparecendo e surge, então, outra bacteriemia, outra diminuição na quantidade de plaquetas e, consequentemente, vai surgir os sinais clínicos em função da alteração dos mecanismos de coagulação. Vejam que muitas vezes a gente não vai ter a epistaxe que a gente tem na Ehrlichiose canina, como na anaplasmose canina. Bom, mas vocês poderiam me... Tudo bem, eu entendi exatamente como o processo a patogenia de uma forma rápida e geral desses hematozoários. E quais são os sinais clínicos? Bom, quando a gente fala de babesiose, a primeira coisa que eu tenho que dizer, não só para a babesiose, mas para todos os patógenos, eu não preciso ter carrapato presente para ter infecção. O carrapato tem que ter estado no cão, mas no momento do exame clínico, o cão pode estar sem nenhum carrapato. Então, em babesiose, é comum a gente apresentar uma anemia, que ela pode ser extremamente severa, dependendo do quadro e da idade do animal. E eu posso diferenciar os quadros clínicos em babesiose canina em hiperaguda, aguda e crônica.
o quadro hiperagudas, caracterizando principalmente por hipóxia, o quadro agudos, caracterizando por hepatosplenomegalia, e a gente tem muitas vezes febre e icterícia, e os quadros crônicos já são, a gente tem uma febre intermitente, e muitas vezes o animal começa a apresentar uma diminuição do apetite. Mas existe aqueles quadros atípicos de babesiose. Então, em babesiose, a gente tem como falar que tem as formas clássicas ou típicas e as formas atípicas. Então, quando a gente fala dessa forma típica, na verdade, a gente tem uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica, onde a hemácia parasitada pela babésia ou a própria babésia, ela termina eliminando uma série de antígenos que faz com que citocinas inflamatórias elicitem uma resposta inflamatória e a gente começa a ter agregação de hemácia no endotélio vascular, consequentemente estase. E aí a gente vai ter anemia, hipotensão, hipertermia, congestão e podemos ter coagulação intravascular disseminada. E hepatozoonose? O que é que eu poderia ver no campo hepatozoonose? Os sinais clínicos são muito semelhantes à babesiose e às vezes à erliquiose, mais ainda a babesiose. Então o animal vai apresentar anemia, o animal vai apresentar febre, mas veja, como eu falei no começo, muitas vezes a hepatozoonose está associado com outro patógeno, seja hematozoário ou seja, por exemplo, a leishmaniose. Na erliquiose, diferentemente, a gente não tem o parasitismo de hemácia. Então, quando a gente fala quais os sinais clínicos da erliquiose, a gente vai ver a apatia, mas a gente consegue diferenciar experimentalmente, muitas vezes, 3 fases clínicas distintas, porque a erlíquia tem predileção por tecido ricamente vascularizado. Então, a gente tem a fase aguda, a fase subclínica e a fase crônica, onde na fase aguda eu posso ter replicação de células inflamatórias, replicação em células inflamatórias mononucleares, eu tenho uma vasculite nos tecidos e eu chego na fase crônica com a pancitopenia, que pode estar agregada ou associada a gamopatia ou disfunção neurológica, disfunção, desordem de coagulação e muitas vezes uma artropatia. Então, o que é que a gente tem em erliquiose? Primeiro, a gente vai ter anemia, que a gente já viu que existe supressão da hemácia, além de a gente ter um consumo exagerado de plaquetas, a gente vai ter uma coagulopatia e, consequentemente, perda de sangue. E essa anemia ela é visível facilmente quando o animal chega na clínica. Mas, muitas vezes, é difícil a gente dissociar sem outro tipo de diagnóstico da babesiose ou da anaplasmose ou outro hematozoário. E, muitas vezes, tanto nas mucosas como na pele, a gente consegue ver pontos hemorrágicos, que são importantes indicadores para a gente que está tendo uma coagulopatia. E vocês devem ver no dia a dia a epistaxe, que pode ser moderada ou muitas vezes pode ser severa. Mas, quando a gente fala de erliquiose, sem contar com a trombocitopenia, a gente pode ver uma série de sinais oftálmicos, seja ele na fase aguda ou seja ele na fase crônica. Na fase aguda é caracterizado vascularização retiniana tortuosa, edema da retina, e na fase crônica a gente tem conjuntivite, uveíte, ou se envolver toda a úvea, panuveíte, corioretinite, neuritiótica, descolamento de retina e glaucoma secundário. Mas veja, isso didaticamente a gente separa. Mas eu tenho pacientes, por exemplo, na fase aguda, que apresenta glaucoma, ou apresenta descolamento de retina. Então, por exemplo, esse paciente é um paciente nosso que ele tinha descolamento de retina e estava na fase aguda da doença. Por outro lado, a gente tem toda essa tortuosidade da vascularização retiniana, que não é o normal para acontecer, e a gente tem quadros de conjuntivite e uveíte, em menor ou maior proporção, e muitas vezes ifema. E para complicar a vida do clínico atendendo esse animal, a gente ainda tem quadro de descolamento de retina. Bem, então a gente viu mais ou menos o que é que acontece. Ô, Leucio, e para a anaplasmose? É muito similar às outras aos outros hematozoários, quando a gente tem anemia, febre. Só que a anaplasma é cíclico. Então a febre é uma febre intermitente que vai aparecer, mas fazendo com que, por exemplo, os animais que trabalham com agility
não consigam ter sua performance normal. Então, eu perguntaria, o diagnóstico clínico é seguro? Será que por essa anamnese eu consigo fechar? Como a gente tem uma similaridade de sinais clínicos, às vezes fica complicado. Mesmo assim, eu tenho que fazer, olhar toda a parte laboratorial. Então, entre as alterações laboratoriais, eu tenho anemia, trombocitopenia, leucopenia, alteração bioquímica importante, que podem acontecer tanto em babesiose, como em anaplasmose, como em hepatozoonose, assim como em ehrlichiose. Então, eu tenho que ter cuidado. Então, veja, a primeira pergunta lá no título foi: o que eu preciso saber? E eu completei para fazer um diagnóstico seguro e um tratamento eficaz. Então, eu tenho que associar os achados laboratoriais à minha clínica e eu tenho que procurar ver se tem outro diagnóstico que me dê certeza. Para isso, surgiu outros tipos de diagnóstico que a gente vai comentar já já, como diagnóstico sorológico e diagnóstico molecular. Mas dentro das alterações que a gente tem laboratoriais, eu muitas vezes não é específica de cada patógeno. Ter anemia não regenerativa, regenerativa, anemia com normocitose e normocromia, macrocitose e hipocromia, e apesar de ter leucopenia bastante, eu posso ter leucocitose e trombocitopenia, eu posso apresentar em vários quadros de hematozoários. Mas, e o diagnóstico parasitológico é seguro? Se eu for o diagnóstico clínico eu quiser fazer o parasitológico, o que é que a gente faz? É o esfregar sanguíneo. E o esfregar sanguíneo, existe primeiro uma celeuma de eu coletar sangue venoso ou arterial, e a gente vai ver que existe uma grande quantidade de colegas que coletam sangue arterial, e isso é muito bom, inclusive a gente vai ver para o PCR, mas existem pontos específicos nesse esfregar sanguíneo que a gente tem que considerar. Primeiro é que tipo de amostra utilizar. Então, o sangue tem que ser fresco, para eu não ter problema de coagulação e minha amostra não ser boa para fazer um bom esfregar sanguíneo. Então, primeiro, eu detectar anaplasma, Ehrlichia, hepatozum ou babésia no sangue, mas eu tenho que considerar que a parasitemia, por exemplo, de babésia, varia de 2% a 40%. Eu tenho que considerar que a parasitemia de Ehrlichia geralmente não ultrapassa 1%. Hepatozum também é baixo. Então, eu preciso saber desses detalhes para eu começar a vocês de pontos específicos do diagnóstico parasitológico direto. Ou seja, eu posso encontrar inclusões intracelulares, particularmente em plaquetas e hemácias, com fundo do diagnóstico. Segundo, eu posso ter colorações e artefatos no meu esfregácio que me deixam em dúvida do que eu estou achando. Terceiro, eu posso ter ausência, eu posso achar babésia crânis, por exemplo, babésia vogelii, e não ter uma alteração clínica. E é sabido que 25% dos cães, aproximadamente, podem apresentar babésia circulante sem apresentar clínica. Quarto, eu posso não ter, na verdade, Ehrlichia só em monócito, eu posso ter em outra célula. E eu, como falei, eu tenho que saber a amostra, como está minha amostra, se ela foi coletada corretamente e se eu submeti o animal a tratamento. Por outro lado, eu tenho que pensar que eu posso trabalhar com diagnóstico sorológico e eu posso encaminhar plasma, sangue ou soro, o que for mais viável. Ora, se eu tenho um teste sorológico, eu posso trabalhar com sangue, eu não vou precisar nenhum de um anticoagulante para poder ter o plasma. Por isso, eu preciso saber que tipo de diagnóstico eu vou utilizar. Quando a gente fala em sorologia de hematozoário, a gente tem, frequentemente, o teste de imunofluorescência indireta e a gente tem o teste ELISA. Só que também tem pontos a considerar e que a amostra eu devo caminhar. Se eu estiver trabalhando com ELISA em placa, lógico que eu vou trabalhar com soro. Se eu estiver trabalhando com imunofluorescência, eu vou trabalhar com soro. Mas eu tenho pontos a considerar. Primeiro, quando é que o anticorpo, o IgG, vai aparecer? E o GM vai aparecer? Dependendo da infecção, a gente sabe que muitas vezes um animal, por exemplo, com Ehrlichia, às vezes só faz soroconversão 28 dias depois. Às vezes eu testo um animal e ele não é positivo porque está no início da infecção e eu não tive ainda a produção de anticorpo. Segundo, a sensibilidade e especificidade de cada teste, que é diferente. Terceiro, que eu tenho que considerar, qual cutoff, qual o título positivo.
eu vou considerar 1 para 40, 1 para 20, 1 para 10. E como eu falei anteriormente, se é no início da infecção, muitas vezes eu não tive soroconversão. Eu preciso lembrar que muitas vezes o animal é positivo e ele fica positivo muito tempo, particularmente para a Ehrlichia, 6 meses, 3 meses, 7 meses, e que significa que mais tarde eu vou testar esse animal, ser positivo, mas ele não tem infecção. Terceiro, é difícil colocar uma correlação com o grau de anticorpo e o grau da infecção. É muito difícil a gente estabelecer isso. E, por último, eu posso dizer que o teste positivo não significa tratamento, particularmente quando eu falei agora de babésia, que eu posso ter babésia circulante e o animal não está doente. Por isso, a gente tenta buscar, de uma forma rápida, um diagnóstico seguro, rápido da infecção e que nos dê tranquilidade de olhar o diagnóstico, ser simples de fazer, de executar e eu ter certeza do diagnóstico. Por isso, surge o diagnóstico ELISA, que a gente consegue fazer da AIDS. Então, esse kit ELISA, esse teste ELISA, a gente consegue detectar pelo menos 4 patógenos diferentes na mesma amostra. E para isso eu posso usar plasma, soro ou sangue para fazer esse teste. E aí é um teste rápido e que com 8 minutos depois eu posso fazer minha leitura. Mas eu tenho uma série de pontos importantes a considerar quando eu trabalho com esse diagnóstico, que é seguro, possui uma sensibilidade especificamente, por exemplo, para a Ehrlichia anaplasma alta, né? Então a especificidade 100%, uma sensibilidade superior a 96%, então isso é muito bom, chegando até 98%, mas eu preciso me deter alguns pontos. Primeiro, se eu tenho um animal que tem um resultado positivo nesse teste da AIDS, então significa que o cão foi exposto ou ele está doente. Então vamos lá. Se por um acaso eu tenho todo o perfil hematológico dele e bioquímico dele é compatível com a doença, eu tenho, primeiro, os achados clínicos são compatíveis e laboratoriais, eu vou tratar o paciente. Por outro lado, eu posso ter que os achados clínicos não são compatíveis com anaplasma ehrlichiose. Eu não vou tratar o paciente. Então, tem 2 tipos de pacientes diferentes. Naquele paciente que eu tratei, eu tenho que avaliar a resposta clínica 1 semana depois, para ver se não houve evolução ou se houve evolução. E naquele paciente que foi negativo, eu tenho que avaliar hemograma e pensar em outras patologias, inclusive ver contagem de plaqueta, função renal e urinálise. Para todos os 2 pacientes, positivos ou negativos, eu tenho que avaliar como foi meu controle de carrapato. Por outro lado, se eu tiver um resultado negativo no teste, que a gente acabou de falar, eu posso pensar, os animais têm ou não sinais sugestivos ou alterações laboratoriais compatíveis com a Ehrlichia anaplasma. Se tiver, eu tenho que repetir o exame. Por quê? Possa ser que eu esteja fazendo o exame no começo da infecção e não tive ainda a produção de anticorpos. Consequentemente, meu animal vai ser negativo. Por outro lado, eu posso dizer que os animais, o resultado foi negativo, os animais não têm sinais sugestivos ou clínicos ou laboratoriais de anaplasmose ou ehrlichiose, então tem que pensar em outras patologias. De qualquer forma, eu tenho que avaliar o controle de carrapato que é feito durante todo o ano nesses animais. Mas vocês me poderiam perguntar, Leucio, eu agora entendi como interpretar o diagnóstico sorológico e realmente esse kit é muito rápido, eficaz e seguro, eu posso usar na rotina da minha clínica de pequenos. E se por um acaso um animal com diagnóstico sorológico negativo estiver infectado? Como eu acabei de falar para vocês, isso acontece porque o animal muitas vezes está no começo da infecção, na fase aguda, no primeiro, segundo dia, eu não tive produção de anticorpos. Veja, tem trabalhos mostrando que com 7 dias eu começo a ter uma produção de anticorpos que sejam compatíveis com o resultado do teste. Mas, muitas vezes, eu faço antes de 7 dias, porque dependendo da natureza de cada animal, ou da cepa que a gente esteja trabalhando, o animal pode apresentar mais ou menos sinais clínicos. E aí depende
dos cuidados do doutor, da visibilização dos sinais clínicos, levar para a clínica, a gente pode ter esse animal que é negativo e está infectado. Por outro lado, eu posso ter um teste falso positivo. Posso. O que é que significa isso? O animal foi tratado, foi curado, e com 6 meses depois eu faço um teste, ele é positivo, mas ele é positivo porque teve erliquiose, já que o anticorpo continua ainda persistindo um bom período de tempo. E a biologia molecular, eu posso usar, bom, primeiro, que tipo de diagnóstico molecular posso utilizar, e segundo, que amostra devo caminhar. Primeiro, a gente pode usar o PCR clássico e se usa bastante o PCR em tempo real, excelente para a detecção de doença aguda. Mas, que tipo de amostra devo caminhar? Existe um acordo grande entre os pesquisadores que a melhor amostra é aquela amostra de sangue arterial. Então, a gente vai pegar esse sangue capilar, coleta e manda para fazer detecção. E por que o diagnóstico molecular pode ser útil no diagnóstico de hematozoário? Tanto para detectar casos clínicos agudos, onde eu não tive confirmação de diagnóstico por outros métodos, como avaliar a evolução da doença do cão que está com anaplasmose, erliquiose, babesiose ou hepatozoonose. Uma vez eu tendo o diagnóstico seguro, eu posso tratar meus animais. E aí, para a babesiose, eu tenho uma série de compostos derivados de imidina e midocárdio. Muitas vezes se faz antibiótico terapia puro ou terapia conjugado, associado com o imidocárdio ou a diamidina. E para as infecções por Ehrlichia anaplasma, a gente usa geralmente os antibióticos à base de oxetraciclina, tetraciclina, notadamente a doxiciclina, que é excelente para o tratamento da erliquiose e anaplasmose canina. E eu não posso esquecer que eu tenho que fazer um tratamento adjuvante, ou seja, eu tenho que trabalhar com antianêmico, anti-hemorrágico, eu tenho que trabalhar com anti-inflamatório não esteroides, e muitas vezes, quando o meu hematócrito desce bastante, cai bastante, eu tenho que fazer a transfusão de sangue. Bom, o que eu posso fazer mais ainda para controlar os hematozoários? Literalmente, controle da população de carrapato, já que a gente tem um vetor que pode transmitir todos esses hematozoários. A gente pode fazer o controle anual e a gente pode usar também a vacina, que não é disponível no nosso meio, mas fora do país ela é disponível, só que a eficácia dela não chega a 100%, a eficácia é inferior a 80%. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação e qualquer dúvida, só é mandar um alô para a gente que a gente responde para vocês. Obrigado. Todos os anos, os veterinários do mundo inteiro confiam nos exames do IDEXX Snap Test para oferecerem uma qualidade diferenciada no atendimento aos seus pacientes. O analisador Snap Test possui uma tecnologia rápida e precisa chamada ELISA, uma análise que proporciona resultados de alta qualidade comparada a laboratório de referência em apenas alguns minutos. Cada vez mais veterinários confiam no Snap Test, principalmente porque a tecnologia ELISA proporciona resultados com excelente sensibilidade e especificidade diagnóstica. Ao contrário dos exames de fluxo lateral, o Snap com ELISA utiliza fluxo bidirecional para realizar exames com qualidade, equivalente a laboratórios de referência. Ao adicionar a amostra, esta flui para a parte superior do analisador para ligar os componentes com o antígeno. Após a ativação, um segundo fluxo permite que mais componentes se liguem. Em seguida, há o procedimento de lavagem para remover os componentes não ligados da amostra que possam interferir com os resultados. Assim, a área de visualização também fica limpa e é possível fazer uma melhor leitura dos resultados, até mesmo o menor sinal de positivo. Finalmente, uma reação química amplifica a presença de componentes de antígenos ligados. Nessa etapa de amplificação, aparecem os pontos azuis SNAP, aumentando ainda mais a capacidade de ler resultados, mesmo de amostras com baixo nível de antígeno. Fluxo lateral é um exame básico,
Ele traz resultados que são um processo unidirecional e vem junto com partículas douradas. Às vezes é difícil interpretar a linha de resultados dos exames de fluxo, principalmente quando se utiliza amostras de sangue total. Além de sua precisão superior, com o seu formato, a plataforma Snap pode realizar múltiplos exames e identificar até 6 doenças utilizando apenas uma amostra. Snap com ELISA é o padrão do mercado para especificidade e sensibilidade. O portfólio Snap é composto pela linha de inovação IDEXX, com os exames essenciais que você precisa e novos exames para a sua clínica. Além disso, os resultados do Snap podem ser conectados com os resultados da estação IDEXX Vet Lab Station e o Snap Pro, o dispositivo portátil de análises. Seus resultados são obtidos e disponíveis quando e onde você precisar. Mais de 19 milhões de vezes por ano, veterinários do mundo inteiro confiam nos exames Snap com ELISA para obterem informações precisas e em tempo real, e assim fazerem a diferença na qualidade do atendimento. Snap ELISA, a qualidade de laboratório de referência na palma da sua mão.